Bom, primeiramente, olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live, agora tratando da quarta raiz da depressão, que envolve o tema estresse, burnout e causa interna. Nas outras raízes da depressão, falamos primeiramente sobre a identidade nebulosa, essa insegurança interna, falta de confiança sobre o próprio valor que faz com que as críticas, os comentários, as comparações exerçam uma pressão significativa na vida da pessoa, trazendo emoções tóxicas, tema da segunda raiz da depressão. Vimos como a ira, o medo, e aí envolve a ansiedade, preocupação, a culpa e o ressentimento podem nos levar a ter reações destrutivas ou nos paralisar e nos bloquear. Essas sensações negativas, se não tratadas devidamente e rapidamente, podem gerar somatizações, sobrecarregando o nosso sistema nervoso. Na terceira raiz da depressão, falei sobre como os relacionamentos conflituosos podem contribuir para a intensificação dessas emoções tóxicas, afetando a nossa saúde mental, emocional e relacional. E somado a tudo isso, temos uma vida cheia de desafios, pressões, competições, exigências, que ganharam uma força exponencial com essa pandemia, que, como uma grande tempestade contínua, tem atingido a todos, trazendo mais elementos estressores, como perdas, insegurança, ansiedade, conflitos redobrados, isolamento social e menos opções de alívio dessa pressão durante esses últimos 2 anos. Consequentemente, temos a sensação de esgotamento físico e emocional, que alguns identificam como burnout, um estado incapacitante que gera um caos interno e que pode desencadear um processo de deterioração dos nossos sistemas internos, como o nervoso, por exemplo, causando sintomas depressivos e até doenças psicossomáticas. Este será o tema de hoje. Queremos oferecer a vocês dicas práticas, não só de como sobreviver, mas como amadurecer em meio a tudo isso. Sim, é possível quando as crises nos levam a conhecer-nos melhor e a conhecer também os recursos que nos estão disponíveis para vencer essa angústia na alma, essa sensação de esgotamento físico e emocional que nos trava e nos deixa sem forças e esperança. Na live de hoje, quero mostrar também os perigos de viver sob essa tensão ou estresse prolongados e como promover um autocuidado que restaura nossa alma e nossa vida. Sem uma manutenção devida, nem o melhor carro do mundo aguenta o tranco. É só olhar direito as corridas da Fórmula 1. Se você tem que correr como eles, você precisa de uma boa equipe de apoio e manutenção constante. Senão, você não conseguirá completar a corrida. Em nossas vidas, há desafios que escolhemos passar, como enfrentar concursos, provas, ter filhos, casar, ter novos empregos, e outros que nos sobrevêm sem nos avisar, como o desemprego, doenças, acidentes ou processos judiciais. Diante de tudo isso, como você reage normalmente? Você aceita tudo sem questionar, mas depois fica com a dor inflamando e corroendo dentro de você? Ou você entra em pânico cada vez que você sente que as coisas sairão do seu controle? Essas reações, por serem automáticas, geralmente são inconscientes e não planejadas. Mas, ao percebermos nossas tendências, podemos aprender a identificar nossos gatilhos e nos preparar ou nos prevenir para enfrentá-los de um modo mais sustentável. Passar por desertos na vida exige preparo e desenvolvimento de resistência. E, com certeza, ter companheiros que apoiam facilitam essa jornada difícil com a qual temos que lidar. É preciso lembrar também que nossas crises emocionais, os sofrimentos físicos e mentais, muitas vezes podem ser sinais de alerta, como aquela luz vermelha no painel do carro, nos chamando a atenção para ver o que está acontecendo e nos convidando a uma mudança.
Essa pode ser uma mudança de ritmo, de rumo ou de estratégia de enfrentamento. Esses sinais de alerta, caso ignorados, com certeza nos trarão algumas consequências negativas com o decorrer do tempo. Nossa conversa de hoje nos levará a repensar sobre algumas coisas importantes. Primeiro, a nossa motivação. O que nos move, o que nos mantém e sustenta e o que deve nos fazer parar ou desacelerar. Segundo, buscar um autoconhecimento, que envolve nossos limites, nossa maneira típica de reagir diante das crises e verificar se as nossas estratégias são funcionais ou não. É conhecendo nossa própria tendência, nossas fraquezas, nossos criptonitas, que aprendemos a desviar-nos de rotas perigosas, buscando caminhos mais funcionais. Cada um de nós é diferente. Temos jeitos peculiares de lidar com situações, que podem ser reações de fuga, ou de sacrifício, ou de congelamento e procrastinação. Cada uma dessas reações pode ser problemática ou pouco saudável. Ao reconhecer nossas tendências, abrimos caminho para mudanças necessárias na nossa mente, resultando em emoções e escolhas mais saudáveis. Terceiro, é preciso dizer também que o estresse faz parte da vida. As provas revelam algo de nós que desconhecíamos, nos possibilitando reconhecer nossas fraquezas e ou resistências. Mas é importante e necessário aprender a enfrentar esses desafios e pressões. Todos podemos aprender estratégias de enfrentamento. Na verdade, aprendemos muito uns com os outros. Você tem se inspirado em quais exemplos na sua vida? O que os seus filhos estão aprendendo com você? Que tipo de apoio ou ajuda você tem recebido dos seus amigos? Ou dado a seus amigos? Às vezes, uma palavra de encorajamento ou orações são importantes. Outras vezes, precisamos de um empurrãozinho e orientações mais precisas. Com certeza, não devemos subestimar a ajuda de profissionais quando necessária. Mas ter pessoas sábias e amorosas em nossas vidas, isso não tem preço. Quarto, aprender a olhar a vida sob o ponto de vista de Deus, ao invés de sermos abalados pela nossa própria visão limitada e inquietante da vida. Ao invés de crer, por exemplo, que tudo depende das nossas próprias forças e capacidade e que os meus planos devem ser infalíveis, posso aprender a crer que há um Deus Criador que tem planos mais altos e melhores para as nossas vidas. E esses nunca são frustrados, ainda que passemos por lutas e provações. Sim, há algo melhor do que a autoconfiança, que é confiar em um Deus que é sábio e sabe por nós. Confiar uma fé que nos leva ao descanso e, ao mesmo tempo, saber nos dedicar equilibradamente fazendo aquilo que está ao nosso alcance, é libertador, pois consiste em não tentar ficar controlando o incontrolável ou aquilo que não nos cabe. Quinto, após ganhar novas convicções, é partir para mudanças concretas, como, por exemplo, assumir a responsabilidade de aprender a gerenciar nossas atividades e iniciar um autocuidado em todas as áreas das nossas vidas, cuidando de vários aspectos do nosso ser: físico, mental, emocional, espiritual, relacional e produtivo. Espero que você venha a ter novas convicções que te levem a tomar decisões a respeito da administração da sua vida de um modo mais sustentável e saudável. Essa é uma das minhas propostas a vocês. E por fim, aprender a cultivar alegria e renovação interior por meio de disciplinas espirituais, que nos darão forças renovadas a cada dia para enfrentar os desafios da vida. O que te alegra? O que te recarrega? Você percebe que o que te alegra é o que te recarrega?
Bom, para mim, além de dormir, que é essencial para todos, há 3 coisas que me alegram e recarregam. Primeira, natureza, que envolve flores, frutas. Segunda, música, que envolve louvor, adoração. E terceira, são as amizades e pessoas queridas. Quando eu penso nisso, eu chego à conclusão de que o que nos recarrega são as boas conexões. Quando me conecto com a beleza da criação, brota em meu coração gratidão e louvor ao Criador. E quando me conecto com Ele, eu percebo melhor quem eu sou. E quanto mais me conscientizo da minha fragilidade e pequenez, mais humilde me torno, me conectando verdadeiramente com outras criaturas e pessoas. Essas boas conexões, então, me restauram, me renovam e me curam. Termino resumindo, então, esses 6 pontos, para vocês se lembrarem desse bom caminho alternativo. 1. Precisamos reconhecer a nossa motivação. Por que estamos vivendo desse jeito? 2. Buscar o autoconhecimento, nossas tendências, limites, criptonitas e espinafres. 3. Podemos aprender novas estratégias de enfrentamento. 4. Aprender a olhar a vida sob o ponto de vista de Deus. 5. Partir para mudanças concretas e criar novos hábitos de manutenção interna. E, por fim, cultivar alegrias e renovação interior por meio de boas conexões. E é com imensa alegria que agora quero trazer uma pessoa muito especial aqui para conversar com a gente sobre esse assunto, que é o Dr. Paulo Tsai. Bom, Paulo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para falar sobre o assunto, que é tão pertinente no mundo de hoje. Obrigado, Lili, pelo convite, por essa oportunidade de estar compartilhando com todos que nos assistem sobre esse tema tão relevante, né, do estresse e burnout, que acomete tantas pessoas hoje. Eu ouvi dizer que a medicina, a profissão do médico, junto com o pastor e os policiais, né, são profissões altamente estressantes. Bastante estressante, a gente tem casuísticas gerais, mas se a gente for ver uma coisa mais específica, com a pandemia tendo começado em Wuhan, teve os primeiros trabalhos do impacto psiquiátrico, psicológico nos profissionais de saúde saíram de Wuhan. 80% dos profissionais de saúde desenvolveram algum tipo de transtorno. Sentimento de culpa, sentimento de incapacidade, a falta de como lidar com tantas mortes de pacientes jovens, principalmente, né? Pessoas perfeitas e que de repente perderam a sua vida nessa situação bem específica. Né? Então nós tivemos isso, o aumento do estresse com a pandemia, essa cobrança e responsabilidade de fazer parte da linha de frente. E mesmo se não fosse pela pandemia, a gente vê que o número de pessoas que vem desistindo da medicina, o aumento de casos de suicídios entre os alunos de medicina está aumentando de maneira muito significativa. Para a geração milenial, lá nos Estados Unidos, hoje a gente tem a estatística de 1 suicídio por semana entre alunos de medicina. Nossa! Né? E nós temos vários fatores, tem desde a questão dos fatores econômicos forçarem a decisão médica, a gente está vendo algumas coisas agora no Brasil, a questão dos conflitos de decisão, um médico acha de um jeito, o outro acha que é do outro jeito, o sofrimento do próprio paciente, o sofrimento da família. Então, quando a gente não consegue lidar com todas essas questões físicas, além de uma jornada extenuante de trabalho, a gente acaba explodindo. Sim, tem que ter muito chamado, né, para essa profissão, porque o estresse tão acumulado assim, e com uma população jovem, né, que são os estudantes de medicina, não é uma coisa fácil, né? Mas eu vejo que a gente precisa falar um pouco dos sintomas desse estresse, né? Que causa muitos problemas físicos, emocionais, mentais, né? E relacionais, né? Eu acho que eles vão colocar o quadro para a gente ver, né? Esses problemas físicos, né?
questão da falta de ar, muitas vezes ligada com ansiedade, né? Ou irritações da pele, né? Tensões constantes e também essa preocupação, negatividade, né? Dificuldade de decisão, raciocínio confuso. Tudo isso traz também algumas consequências físicas, né? A pessoa fica mais distraída, né? A pessoa fica com dificuldade de foco, né? E alguns, para desestressar, acabam desencavando em alguns tipos de vícios, né? Então, excesso de fumo, abuso de álcool ou drogas, ou até games, né? Então, mas eu acho que você pode dar mais alguns outros exemplos, né? Eu acho que a gente pode subvalorizar o estresse, ou a depressão, a ansiedade, ou o contrário, né? Hoje qualquer coisinha, eu tô mega deprimido. E a gente sabe que então que o estresse ele vai ter essa repercussão na forma como a gente pensa, reage, mas uma coisa que não mente é o nosso corpo. Né? A gente pode exagerar nas nossas conclusões acerca da magnitude das emoções que nós estamos passando, mas o nosso corpo ele traz alguma coisa de maneira bem objetiva. E nós temos o que nós chamamos das famosas somatizações. Então, eu posso até falar por experiência própria de como o meu corpo reagiu em várias maneiras, em diferentes momentos que eu estava extremamente estressado. E o que é mais interessante, porque o nosso corpo não reage no mesmo padrão todas as vezes. Então, se eu pudesse relacionar, eu estou tendo uma dor de cabeça que eu nunca tive, isso é meu estresse, ok. Então, toda vez que eu tiver dor de cabeça, eu já vou tirar a conclusão que eu estou estressado e eu preciso fazer alguma coisa sobre essa situação. Mas eu já tive dor de cabeça, eu já tive torcicolo, eu já tive dor lombar. Um dia eu fui no dentista porque as minhas obturações tinham caído, aí meu dentista falou que era por conta do estresse. Sim, muito ranger, Eu né? estava rangendo o dente e o estresse também tinha alterado o pH da minha boca. Uau. E estava predispondo a ter algumas cáries e placas que eu não tinha antes. Eu já tive urticária no corpo todo, de me automedicar com meu carimbo, com anti-histamínico, A confissão do médico. corticoide, e aí não estava dando resultado. E quando eu percebi que não tinha melhorado depois de uma semana, eu fui no especialista. O especialista disse: você está estressado. E já tive a questão da gastrite, da esofagite, de diarreia. A gente pode ter o colo irritável, né? Sim. Aftas na boca que vão manifestando que a nossa imunidade começa a cair. E uma das coisas que é mais difícil, que inclusive eu terminei o ano bastante cansado, né? E então de dezembro para janeiro desse ano eu estava com muita dor no peito. Então eu fui no cardiologista, fiz todos os exames normais. E aí, então, a partir do momento que o médico falou, olha, eu acho que você tem que tomar um medicamento que não seja cardiológico, um outro medicamento para você conseguir atravessar essa fase mais complicada, talvez a sua dor torácica melhore, e de fato isso acabou acontecendo. Olha só. É importante a gente dar atenção ao que o corpo está nos falando, né? Porque esse sofrimento prolongado, ele traz desgastes, né? Que se a gente não brecar de alguma forma, ele vai corroendo a gente, né, por dentro. Então, esse estresse intenso e prolongado pode também gerar, né, gatilhos para doenças mais graves, assim como câncer. A gente tem todas essas somatizações, elas podem ser um estresse agudo muito grande, né? Ou ela pode acontecer de uma maneira de um estresse crônico. Mas quando nós vivemos um estresse crônico, então, de alguma maneira, nós habituamos àquele estilo de vida e nós consideramos aquele estilo de vida normal, dificilmente a gente vai ter mais dificuldade de relacionar alguma manifestação física com o problema emocional que está acontecendo. Mesmo porque, às vezes, ela não vai vir de maneira repentina, mas de maneira gradual. Então, a gente também tem que diferenciar entre o estresse agudo e o estresse crônico. E nós sabemos que o nosso corpo ele tem um sistema de alarme, um sistema de ativação
depois um sistema de descanso, né? E aí eu queria, assim, exemplificar com uma coisa que aconteceu comigo. Eu lembro que um dia eu estava passeando no mato e no meio do meu passeio apareceu um cachorro latindo, rangindo e quase do meu tamanho. Vamos dizer assim, que talvez o medo fez com que esse cachorro parecesse realmente maior. E naquele momento, então, a primeira reação do meu corpo foi o sistema de alarme. Então ele começou a mandar mensagens e eu precisava tomar uma decisão. E esse sistema de alarme, ele me dá duas opções principalmente. Ou eu enfrento, ou eu fujo. Aí primeiro, então, meu sistema de alarme estava falando, Paulo, você vai fugir ou você vai enfrentar? Aí Que meu que você sistema de alarme falou assim, melhor você não enfrentar. Ficar parado. Aí fiquei parado, que nem uma estátua, e o cachorro ficou me cheirando por meia hora, e eu segurando a respiração, controlando o suor, mas eu estava tentando esperar até o cachorro desistir, morrer de tédio e desistir de mim. Mas e se eu tivesse optado em enfrentar o cachorro, então ou eu lutava contra o cachorro, ou eu ia correr, né? Ia correr mais rápido que o Usain Bolt. Mas supondo que depois que eu conseguisse correr, com certeza, eu não falei assim, nossa, agora estou pronto para uma maratona. Não, eu ia ficar, chamar um médico, me dar algum remédio sublingual que eu estou infartando. Mas entendendo que o nosso corpo então vai ter que ter um momento de recompor tudo aquilo que foi gasto, né? Porque o momento de ativação, o que significa? É liberado neurotransmissores que nos dão a possibilidade, capacidade para agirmos acima do que seria o nosso normal. A gente vira o super-homem naquele momento de explosão adrenérgica. Agora, pensando nesse cachorro, vamos supor que eu corri e no lugar que eu cheguei aparecesse outro cachorro. Será que eu ia conseguir ter a mesma... Aí assim, enfrento ou fujo? Aí eu falo assim, vou enfrentar de novo. Aí eu corro de novo. Aí consegui escapar do segundo cachorro e no lugar que eu chego aparece um terceiro cachorro. Então significa que eu não vou ter tempo de me recuperar, apesar da minha mente falar assim, o sistema de alerta e de ativação funcionarem, mas o meu corpo já não vai responder. E aí eu posso realmente parar, quebrar, e aí o próximo cachorro que aparecer aqui pode ser um chihuahua, era suficiente para me derrubar. Então o estresse crônico, eu acho que é mais ou menos isso. Nós vamos aceitando as situações, vamos aprendendo a conviver, mas às vezes o próximo evento ele não precisa ter uma magnitude grande para desencadear somatizações ou coisas mais importantes. Mas o estresse crônico, além dessas somatizações mais clássicas, elas também levam à depressão do sistema imunológico e está relacionado com o aumento de chances de câncer. Isso é muito clássico. Tem vários estudos de mulheres que após um divórcio, após a perda de um filho ou de um parente muito próximo, após a perda de um emprego, desenvolveu um câncer de mama no intervalo de 6 meses a 1 ano depois desse grande evento da vida pessoal. Né? E a gente, quem tem estresse crônico, também acaba desenvolvendo uma dor crônica. Então, quando a gente está com o máximo de adrenalina, podem pegar um martelo, quebrar sua perna, você ainda consegue correr, porque a adrenalina, ela consegue mascarar a dor, porque a sobrevivência acaba sendo o impulso mais importante. Mas quando você vai fazendo isso toda hora, vai chegar um momento que você não tem mais esses neurotransmissores, que na verdade eles inibem a dor, e quando eles se esgotam, gera o inverso. A pessoa começa a ter uma dor crônica porque não tem mais os neurotransmissores que modulam a dor. Né? E a outra coisa é que a pessoa começa a viver num estado de ansiedade constante. Nossa, é por isso que é tão importante a gente ter o descanso, né? Mas às vezes a vida vem como um monte de cachorro um atrás do outro, né? Que a gente tem que correr, matar, ou sei lá, a gente tem que
resolver as coisas e sem dar a nós mesmos o descanso devido, né? Eu acho que isso vai trazendo bastante consequências, né? Mas vem cá, todo estresse é negativo ou existe algum estresse positivo? Eu acredito que nem todo estresse é negativo. Eu acho que a gente também poderia considerar que o estresse que é gerado dentro de nós nem sempre é real também, né? Pensamentos que não acontecem, ou que não acontecerão, eles podem ter uma realidade como verdadeira para nós e gerar um estresse tão forte quanto algo que não é um evento que vai de fato acontecer, Sim, né? Então, uma coisa que é interessante é a gente não precisa necessariamente ter algo concreto para é verdade. sofrer com estresse. Uma coisa que a gente apenas imagina é suficiente para causar isso. E outra coisa que a gente sempre pensa, né, que a gente sempre associa estresse como uma coisa negativa. Mas o estresse, na verdade, é uma coisa positiva e é uma questão de sobrevivência de todos nós, né? E às vezes até coisas boas podem gerar um estresse muito importante. Sim. Né? Às vezes você conseguiu uma promoção, tá feliz, mas você também vai ficar estressado, ansioso, como é que você vai ter o desempenho, se vai ser bem aceito e tudo mais, né? Como que a gente entende se esse estresse é positivo ou negativo? Eu gosto muito da questão da fisiologia do esporte. Né? Quando nós tivemos as Olimpíadas esse ano, e a gente vê assim que todos os atletas de alta performance, eles têm uma equipe. Não basta a pessoa ser talentosa para ter bons resultados. Sim. E parte dessa equipe sempre tem alguém da área da psicologia, que é a psicologia do esporte. Então, se eu sou um nadador, por exemplo, eu vou fazer um nado de 100 metros. É uma explosão. Eu preciso jogar toda a minha adrenalina quando eu vi o tiro. Agora, se eu começo um dia antes da minha competição, eu já estou super estressado, toda aquela adrenalina que eu liberei já gerou contratura muscular, já queimou glicose. Olha. Então, no dia da minha prova, minha musculatura não vai estar devidamente relaxada e parte da minha glicose, que era para ser usada na explosão, já foi consumida. Sim. Né? Então, significa o quê? Que a psicologia do esporte é você usar o estresse no momento certo e na quantidade certa. Olha, que legal isso. Isso é bastante interessante, né? Que a gente vai entender que em vários momentos da nossa vida a gente vai precisar de um empurrão para que uma tarefa consiga ser executada, né? Mas quando a gente já começa a sofrer com muita antecedência, provavelmente vai chegar no momento, na hora H, o nosso rendimento vai ser pior. Mas se a gente for pensar de novo, nós falamos da natação de 100 metros. E da maratona? Né? Da maratona, o raciocínio vai ser, ok, você tem que ter uma explosão No final. no final. Sim, aí você tem que ir dosando, Você né? tem que dosar. Né? Então, a quantidade, o quanto que a gente quer ativar o nosso sistema, a gente tem que saber, é uma prova de 100 metros ou uma maratona, onde nós vamos, como nós vamos dosar e quais serão os momentos que a gente vai ter que usar a explosão necessária. Olha só como é interessante, né? A gente precisa ter pessoas que nos orientem, que nos ajudem a pensar e também a administrar, né, as nossas energias, né? Então, é muito interessante pensar que a gente precisa ter uma equipe, né, também na nossa vida nos ajudando e cuidando de todas as áreas, na verdade, né? Alimentação, descanso e tudo, né? E quando a gente estava falando se estresse é uma coisa boa ou uma coisa ruim, eu entendo que existem coisas que eu entendo que são boas, mas a nossa relação com elas se torna uma coisa ruim. Né? Várias amigas minhas que casaram, elas poderiam ser classificadas como aquelas famosas noivas neuróticas. E aí eu ficava pensando, elas torceram tanto para achar a pessoa certa, acharam compatibilidade, vai conseguir fazer sua festa de casamento, lugar, planos futuros fantásticos.
Mas a gente vai ver que as noivas, naquela semana do casamento, você não pode nem olhar que sai raio dos olhos. Viu, Né? cara? E Cuidado, eu fico cara. pensando, mas não é um momento de alegria, de celebração, conquistas, mas até coisas boas, se a gente se relacionar de maneira não adequada, em vez de ser uma coisa que libera endorfinas, acaba liberando outros neurotransmissores opostos, né? E eu Sim. digo até por uma experiência própria, porque um dos meus irmãos, no dia do casamento, desmaiou no altar. Teve um tique cardíaco, né? Estava Uau. bastante estressado, cansado, aí deu uma arritmia por conta disso no altar. 500 pessoas no casamento, e o que ajudou, como ele e a minha cunhada são médicos, metade do pessoal era médico, né? Então, quando ele caiu, metade da congregação se levantou. Que bom, né? Mas ó, gostei da sua dica. É importante a gente lidar com as coisas boas da vida também, né? Para a gente não deixar que o estresse cause estragos, né? E como o estresse pode causar estrago, né? Eu conheço muita gente, por exemplo, que na hora do concurso, do vestibular, dá branco, né? Porque entra todo esse estresse que vai corroendo a pessoa, né? E é muito triste isso, né? Por isso que como é importante a gente conversar sobre isso e aprender a administrar, né, o nosso estresse de uma forma saudável. Mas uma dúvida que vem, né? A gente conversou um pouco sobre isso, né? Você acha que tem personalidades mais suscetíveis ao estresse? Eu acredito, bem, posso dar como exemplo pessoal, né? Hum. Eu sou a pessoa. Bem, quando nós estamos numa escada rolante, as pessoas da direita ficam paradas e as pessoas da esquerda vão andando. Eu sempre fico na esquerda e ainda fico irritado com a pessoa da minha frente. Eu falei, que cara devagar! Por que não ficou do lado direito? Eu também sou assim. Né? E aí a gente vai ver que existem algumas pessoas que elas têm uma questão de ter um alto nível de competitividade, elas ficam bastante irritadas, principalmente quando envolve atraso. Eu sou uma pessoa assim, me combinou tal horário, normalmente eu estou naquele horário. E do mesmo jeito que a gente tem muita expectativa conosco mesmo e com os outros, a gente acaba também tendo uma baixa tolerância para frustração. Né? Então a gente acaba ficando mais agressivo, a gente acaba se irritando facilmente e a gente tem uma dificuldade muito grande de se relaxar. Né? É muito difícil, a gente está falando da importância, né, de você descansar. Vamos supor que você tem um monte de coisa e você não conseguiu terminar até sexta ou até sábado. Você trabalha no domingo, você descansa. Então, normalmente, a gente fala, se a gente não fazer alguma coisa no domingo ou à noite, a gente se sente culpado, Sim. mesmo sabendo que não vai adiantar nada, que a gente vai fazer assim, meio no modo zumbi, mas a gente se força para não se sentir culpado, né? Sim. E muitas vezes as pessoas que nos olham, né, falam assim, nossa, aquela pessoa é super ativa, é super dinâmica, responsável. Então, para as pessoas Sim. que olham para a gente, acham que a gente é super confiante. E, na verdade, a gente é super inseguro por dentro. Porque se a gente fosse seguro, a gente conseguiria relaxar acreditando que as coisas têm uma solução, né? Sim. E muitas vezes um pouco do reflexo dessa impaciência ou dessa aceleração é quando alguém começa a falar, você fala assim, termina logo de falar, ou você já termina a frase, você quer dizer isso, né? Pronto, então tá bom, a próxima pergunta, essa resposta pode ser? Tá bom, então estamos encerrados. Eu acho que muita gente, assim, estressada também é gente de coração bom, né? Que tem essa tendência para o sacrifício. E talvez por causa disso mesmo, que sacrificam o seu tempo de descanso para cumprir as suas responsabilidades, e às vezes nem são responsabilidades dela, né? São, assim, para poder ajudar os outros, né? Então, mas eu brinco também que existem pessoas que se estressam e pessoas que estressam os outros, né? Que estão muito sossegados, né? Tá tudo tranquilo, né? Tudo bem. Então, mas é só uma brincadeirinha.
Mas essa conversa, eu acho que é para a gente perceber, né, que cada um de nós temos as nossas tendências. Tem um lado bom, né, e tem um lado difícil das coisas. E a nossa personalidade tem sempre algo que beneficia e outras coisas que não beneficiam, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa mais flexível, tal, e mais impulsiva, e eu lembro que na época da faculdade eu fazia quase duas faculdades, né? Uma de música, outra de psicologia, e era líder da mocidade e fazia um monte de coisa no fim de semana, aí me embananava toda, né? E aquilo se tornava um caos, assim, na minha mente, e no final do semestre eu estava sempre depressiva, né? Com estresse, burnout e querendo jogar tudo pro alto. E foi a partir dessa experiência, né? As experiências que eu tive que eu pensei, nossa, isso não é vida, né? Isso não está bom. E aí eu comecei a reorganizar a minha vida, né? Com a ajuda de um livro, como colocar no seu interior, O seu mundo no interior em interior, ordem. Gordon. É. E isso me ajudou muito. Eu comecei, né, a aprender como administrar meus horários, minhas prioridades, né, e pensar, né, por que que eu fazia tudo isso, né? Será que precisava fazer tudo isso mesmo? E foi uma revolução, assim. E é nesse sentido que eu vejo que todos nós podemos aprender, né? Conhecer nossos pontos fracos, conhecer nossos pontos fortes e trabalhar com esse lado mais fraco, né, que precisava melhorar. Então, na minha parte, por exemplo, de organização, né, eu sei que para mim até hoje é algo que eu tenho que cuidar, porque facilmente eu entro nessa desorganização e isso me traz um caos interno e eu começo, né, a ficar depressiva. Então, é só para compartilhar um pouco isso. Eu acho que é natural que vão ter domingos, vão ter noites que a gente vai estar envolvido em coisas, né, que a gente não tem outra opção, que não esteja dentro, né? E naturalmente vão ter vários momentos que a gente vai estar bastante cansado e as férias ainda estão muito distantes. Mas a minha grande preocupação é que quando nós começamos a querer desistir de maneira definitiva, quando nós estamos cansados. E que talvez a nossa decisão seria diferente se a gente estivesse descansado. Né? Então, acho que isso é uma coisa bastante importante, né? Nós estamos falando agora, por exemplo, da pandemia, de tantas pessoas que estão se separando. E nós entendemos que elas estão cansadas. Se elas não estivessem tão cansadas, será que a decisão delas seria diferente? Né? Então, a gente tem que... Acho que quando a gente reconhece que, ok, eu estou muito cansado, a gente rever nossos valores, nossos pensamentos, nossos objetivos, enfim, tem várias coisas que podem ser feitas com a ajuda de várias pessoas, né? Mas às vezes, mesmo quando a gente faz de tudo e a gente sente que está cansado a ponto de desistir de tudo, o que fazer? Sim, é verdade. Por isso que é tão importante a gente se cercar de bons amigos, né? Conselheiros, pessoas que nos conhecem, né? Que nos encorajam, né? E que também orem por nós, né? Bom, vamos falar então um pouco das mudanças concretas, né? Como que a gente pode mudar, né? O que que a gente pode fazer, né, para ajudar as pessoas a serem mais saudáveis? Acho que é começar de nós, né? Sim. Essa questão da gente não conseguir relaxar sem se sentir culpado, eu acho que a gente também poderia, entre outras maneiras, falar que a gente às vezes tem uma síndrome de Messias. A gente entende se nós não estivermos presentes com a mão na massa, a coisa não vai andar e o resultado vai ser ruim. E quantas vezes a gente acaba sendo possessivo e de alguma maneira é uma autoidolatria de maneira muito sutil e embelezada pela capa da responsabilidade. Né? E de repente a gente fala assim, nossa, eu preciso entender que eu não preciso me achar o Messias que vai resolver todos os problemas do mundo, né? E eu entendo assim, quando eu sou ainda mais ansioso, com certeza eu sou um paciente psiquiátrico, porque eu adoro conversar com semáforos. Né? Eu não sei se vocês fazem assim, quando você para e você começa a xingar a mãe do semáforo, você pergunta por que ele não pisca para mim pro verde.
E aí você começa a falar como por que que ele não tomou café hoje de manhã e está trabalhando tão lentamente. E aí a gente começa a ver que o trajeto foi carregado de úlceras, de dor de cabeça, de tensão muscular, mas ninguém vai premiar porque você chegou no trabalho desse jeito. Ninguém vai ficar perguntando se você conversou com o semáforo do seu trajeto para cá, porque você se cobra e cobra dos outros que seja pontual, né? Então a gente tem que aprender em relação a isso. Mas uma das coisas que eu acho que também para mim é importante, pessoas que talvez tenham. Você falou que você consegue ser uma pessoa mais descontraída, mais relaxada, mais flexível. Eu sou uma pessoa que é muito voltado para resultados, para metas, né? Então eu gosto assim, chegando na minha meta, estou feliz. Enquanto eu não chegar na minha meta, eu fico inquieto. E uma das coisas, um dos meus hobbies é fazer trilha. E eu descobri que quando eu tinha que fazer uma trilha, às vezes uma trilha de 6 horas de caminhada só de ida, para mim só interessava aquele 1 minuto que eu chegava no destino. E eu não pensava nas 5 horas e 59 horas do trajeto. Olha. E uma das coisas que eu tenho aprendido é como apreciar todo esse trajeto e não apenas o resultado final. Sim. Né? E aí eu descobri que tem trilhas que eu fiz que o trajeto é mais bonito Do que o destino. do que o destino final. E eu falei, nossa, quantas belezas que eu perdi porque eu estava apenas focado de cruzar a linha de chegada e às vezes sem perceber que até a linha de chegada tinha uma arquibancada de gente torcendo pela gente e todas essas outras coisas, né? Sim. Então são coisas que a gente foi, assim, são mudanças de pensamento, né? De valorizar a caminhada e não apenas a chegada, se desper desse síndrome de Messias. Outra coisa que eu tenho feito é planejar um tempo de recuperação, né? E aí, nesse tempo de recuperação, tem desde coisas que eu faço todos os dias. Então, uma das coisas que eu consegui me libertar é chegar em casa e desligar o celular. E alguém fala, mas e se tiver alguma ligação urgente? Eu falei, se for urgente, eles vão me achar de qualquer jeito, nem que tenha que acender uma fogueira e fazer que nem os índios faziam no passado. Por isso que eu não te achava, né, Paulo? Você não é. E as pessoas até reclamam que eu demoro para responder no WhatsApp. Então, uma das coisas, assim, eu desligo o celular e às vezes ele fica desligado o tempo necessário que eu sinto que eu preciso descansar. Isso é super necessário, Paulo. É. E por falar nesse síndrome de Messias, eu acho que um dos públicos que eu atendo são pastores, missionários, né? São as pessoas que, como eu falo, têm uma boa vontade, um coração, mas às vezes tem essa dificuldade de descansar mesmo, né? Teve um missionário que me disse assim: nossa, toda a minha congregação trabalha de sábado e domingo, como que eu posso descansar, né? E eu vejo que muitos pastores, missionários têm esse problema, né, de burnout, né, e muitas vezes desistem do ministério porque o esgotamento é muito grande por conta de conflitos que existem, né, muitos problemas e principalmente falta de descanso, né, porque é difícil desligar, porque os problemas das pessoas não assim, não param de acontecer porque você resolveu descansar, as pessoas querem ligar, então por isso que é importante aprender, né, certas, como que fala? Escolher algumas coisas e ser firme naquele descanso. Né? Meu marido é pastor também, então a gente procura mesmo fazer isso. E a gente percebe que quando a gente não tem esse tempo de descanso, depois as coisas ficam muito mais pesadas, né? E às vezes a gente não consegue descansar de um dia para o outro, né? Precisa também de um tempo maior para restaurar as coisas. Então, cada um tem que perceber o que funciona e o que não funciona para você, né? Eu vejo que dentro dessa questão da ansiedade, quando eu falei que eu sou muito voltado para resultados, às vezes ele tem um problema muito grande. Quando a gente é muito voltado para resultados, as pessoas às vezes deixam de ser o motivo principal das nossas ações, né? Eu lembro de um episódio, no ano passado, a casa de aconchego estava em mudança e o próximo imóvel a gente estava reformando
Então eu estava pagando aluguel de 2 imóveis. O que eu estava e que eu ia entrar, que a reforma estava muito atrasada. Ela atrasou em 3, 4 meses do prazo inicial. E aí quando a reforma terminou, a gente estava fazendo as mudanças, as caixas para cá e para lá, queria arrumar logo, mas a gente já estava funcionando apesar daquela bagunça. E naquela correria de caixa para cá e para lá, eu vi que tinha uma criança que eu já tinha visitado. E eu só dei oi rapidinho para a criança, porque eu entendia que acelerar a reforma e a organização era uma prioridade. E naquele momento, entre uma caixa e outra, Deus tocou o meu coração, que era para eu parar. Né? Foi quando então eu parei, achando que, nossa, será que eu estou perdendo meu tempo? Aí eu sentei do lado daquela criança, que eu já conhecia ela e os seus pais. E essa criança tinha voltado, tinha acabado de vir do hospital, e tinha acabado de tomar doses altíssimas de morfina. E eu vi que ele não estava conseguindo comer, apesar de todas as tentativas do pai, porque ele estava com muita dor ainda. E aí eu perguntei se eu poderia oferecer a comida, ele falou que não. Aí eu falei, ó, então eu vou fazer. Eu tenho uma mágica. Eu aprendi com os meus ancestrais chineses que tem uma massagem que tira qualquer tipo de dor. Olha. Aí eu sentei do lado daquela criança e aí comecei a massagear o braço dela e eu perguntei, sua dor tá passando? Nossa, tá passando. E eu comecei a massagear, e meu objetivo era massagear e conversar até que ele tivesse terminado toda a comida que estava naquele prato e graças a Deus ele conseguiu terminar. Olha. Só que essa criança veio a falecer 1 semana e meia depois. Né? E depois, quando eu encontrei com os pais, depois do falecimento do filho, o pai falou assim, eu nunca esqueço o dia que você fez a massagem no meu filho. Né? E naquele dia, então, eu poderia entender que a minha cabeça cartesiana é quanto mais rápido fizer, menos gastos eu vou ter, porque eu não sei quando que vai entrar dinheiro aqui na organização. Mas às vezes quando a gente começa a enxergar que as pessoas elas precisam ser mais importantes do que os resultados finais, o que o resultado final tem que passar para as pessoas, é como se a gente começasse a apreciar mais o trajeto do que apenas a linha de chegada. Né? Eu acho que se a gente for pensar hoje, existem várias demandas, né? Demanda ecológica, demanda social, demanda de direitos humanos. Eu sempre gosto de pensar uma coisa que tem sido um exercício e um privilégio que Deus tem dado. Antes da pandemia, então, ia toda semana para o Hospital de Câncer Infantil, fazer as visitas. E o câncer infantil tem 20 quartos, são 20 quartos individuais. As portas, eu não consigo ver quem está dentro, eu só tenho o nome da criança, do responsável, se tem algum cuidado de risco biológico. Cada visita, ela dura de 20 a 30 minutos. Então, significa que cada noite eu consigo visitar no máximo 4 quartos, de 3 a 3 quartos. Como eu me sentiria, ou como é que nós nos sentiríamos se eu visitei 3 quartos e deixei de visitar 17? E dentro desses 17, alguns que talvez não fossem sobreviver na semana seguinte que eu ia voltar para o hospital. E a minha resposta para todos esses anos é assim, eu chego, eu oro para Deus, reconheço minha necessidade e peço para Ele me guiar. Porque eu sei que vão ter coisas que eu vou conseguir resolver, tem coisas que não. Mas é muito incrível, porque todas as vezes que nós oramos e reconhecemos a nossa impotência e falta de capacidade de enxergar o futuro, todos os quartos que nós conseguíamos visitar, nós tínhamos a plena certeza no final da noite que eram os quartos que Deus escolheu para a gente visitar. E quando a gente tinha essa certeza, nós tínhamos uma paz que era maior do que qualquer sentimento de culpa de não ter visitado os outros 17 quartos. Sim. Olha só que bonito isso, né? Eu acho tão importante isso que você falou de aprender a ouvir a Deus, né? Não só ir em alguns sistemas, né? Algumas pessoas são voltadas a objetivos e outras pessoas são muito voltadas às pessoas, mas de um modo negativo, no sentido de ser muito influenciado pelas pessoas, né? E nenhuma dessas coisas é boa totalmente, né? A não ser quando é mediado
pela voz do Espírito, né, de Deus que nos direciona. É muito gostoso ouvir isso. Mas uma pergunta pessoal, assim, né, Paulo? O que te estressa muito? Além de reformas, eu acho que o que me estressa são as pessoas. Eu sempre falo assim que as pessoas são o antídoto do estresse e também a causa de estresse, né? E por que que as pessoas são estressantes? Porque elas são imprevisíveis e incontroláveis. No fundo, tudo que a gente tem uma certa previsibilidade, um certo controle, ou a gente acha que tem, são coisas que a gente não se sente tão. A gente pode ter um nível de ansiedade, de aguardar o resultado final. Mas quando a Uhum, gente lida com as pessoas, como é que a pessoa vai reagir, ou por que que a pessoa reagiu daquele jeito e eu não fiz nada, a gente uhum, acaba ficando bastante estressado, porque a gente também não sabe nem se alguns conflitos que acabaram surgindo vão conseguir ser resolvidos, né? Fica sim, tudo aquilo no ar, né? Então uhum, isso acaba sendo bastante estressante. hum. É muito interessante isso que você falou, né? É, que as pessoas podem ser ou veneno ou remédio, né? Eu achei muito legal. Eu acho assim um exemplo bem legal, né? Essa semana eu estava na Casa do Aconchego, eu estava à noite e haviam várias famílias lá. Cada família com um filho com uma doença diferente, mas muito debilitante. E aí uma mãe apontava para outra: "Você é minha heroína, porque a maneira como eu não sei como você suporta cuidar do seu filho que tem essa doença". Aí aquela mãe apontava para outra: "Mas ela é minha heroína, porque se eu estivesse no lugar dela, eu não conseguiria sobreviver se meu filho tivesse o problema do filho dela". E ela falou assim: "Não, mas ela é minha heroína porque eu não sei como ela consegue lidar com a doença do filho dela". É. Eu fiquei aquilo só olhando, mas veio uma alegria tão grande e Uhum. no final havia uma admiração mútua e no fundo mais do que admiração mútua, houve um aprendizado de cada Sim. mãe do seu jeito, mas com experiências muito próprias, de ver um compartilhamento de modo assim, nossa, eu poderia ter reagido com meu próprio filho dessa maneira e isso está ficando mais leve, Sim. né? Então, além da gente poder aprender com a experiência positiva das outras pessoas, tinha um outro fator, que é eu não sou o único miserável do mundo. E a gente tem Uhum. essa inclinação de falar que nós somos a pessoa mais ferrada, mais Uhum. desgraçada e todo mundo é Uhum. mais felizardo do que a gente. Sim. E é tão importante a gente aprender, né, com como o outro supera, né? E aquilo se torna um exemplo para a gente, né? E a gente também, de alguma forma, a maneira como a gente supera, a gente pode estar influenciando e confortando e edificando alguém, né? Que legal. E, Lili, posso fazer uma pergunta? Ah, sim. E quanto ao cuidado da alma, o que que na prática isso significa para você? Ah, tá bom. Obrigada pela pergunta. Então, eu acho que a questão de ouvir a si mesmo, né? Quando a gente fala da alma, é a parte que a gente não vê em nós mesmos, né? E quando a gente passa por estresse, sofrimento, dificuldades, é importante a gente parar e, puxa, né, perguntar a si mesmo, por que que você está sentindo isso? Né? Por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E aprender a ouvir o seu próprio corpo, né? Ouvir as suas emoções, os seus pensamentos, porque como o Paulo falou, às vezes vem umas ideias assim, né, que na verdade não têm fundamento, são crenças que distorcem a realidade, são crenças que prejudicam a gente, né, que nos causam sofrimentos maiores do que às vezes a realidade é. Então, esse cuidado da alma tem a ver com, além de ouvir a si mesmo, ouvir a Deus, né, que é o que o Paulo estava falando, né, a importância da gente ouvir, poxa, o que Deus tem para me mostrar no meio dessa correria, né? Será que é só o alvo mesmo? Ou o que que eu preciso aprender e também doar, né? Nesse processo, né? E
Porque esse relacionamento com o nosso Criador nos leva a relacionarmos também melhor com outras pessoas, né? Eu acho que é importante a gente pensar. Muita gente critica, né, a religiosidade das pessoas quando essa religiosidade é doentia, né? E eu reconheço que tem muitas pessoas com religiosidade doentia, né? Porque o seu relacionamento com Deus é sempre de uma forma muito culpada, né? Sempre legalista, né? E é sempre achando que Deus é algo que vem oprimir e não libertar, né? Enquanto que, como o Paulo falou, né? Acho que quando a gente entende que as pessoas podem ser um veneno ou um remédio, é quando uma pessoa demonstra o seu amor, o amor cura, né? Então, quando você crê num Deus de amor, um Deus que perdoa, um Deus que renova, né, que restaura, né? Então, nós podemos ser restaurados por Ele, renovados e fortificados. Então, é tão importante a gente separar tempo para cuidar do nosso relacionamento com o nosso Criador. Isso é algo que as pessoas não têm falado muito, né? Essa questão da meditação, que o pessoal fala que faz bem, né? Acho que tem a ver com esse olhar para dentro e olhar para Deus, né? De onde vem a cura e a força para a gente. Bom, para terminar essa parte, eu queria que você pudesse falar um pouco, assim, sei se você quer falar alguma coisa especial para as pessoas que estão vivendo estressadas hoje, tem uma palavra final. Eu entendo que todo esse momento de estresse, como a gente vem discutindo, é um bom momento para a gente revisar nossos valores, nossos objetivos de vida, nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com as pessoas. Mas eu entendo que às vezes os momentos de estresse, eles, apesar de todas essas revisões, elas não querem dizer que elas vão nos largar e que no dia seguinte, após todas essas reflexões, a gente vai sair flutuando por aí. Porque existem acontecimentos que acontecem em nossa vida que são extremamente desagradáveis, né? Como é que a gente supera isso? Quando primeiro entendendo que está tudo sobre a soberania e a vontade de Deus, né? Então, quando eu falo da gente lidar com os pacientes em sofrimento, e isso acaba sendo um fator de burnout para os profissionais, com os meus pacientes, quando a gente senta, conversa, e a gente mostra esse apoio que vai estar do lado dela, a gente percebe que o enfrentamento ela toma um significado totalmente diferente. Isso reverbera porque para mim depois no atendimento é muito mais leve comparando com aquele paciente que continua super perdido, deprimido e tudo mais, né? E eu também vejo que dentro das coisas, dos eventos desagradáveis que acontecem na nossa vida, quando a gente entende que existe um propósito de Deus em relação a isso, a magnitude desse estresse pode ser convertido na magnitude da graça de Deus. E quando eu fico meditando nos Salmos, indiscutivelmente os salmos mais inspiradores, mais empáticos que Davi, mais profundos que Davi escreveu, sempre foram nos momentos mais estressantes da vida dele. Sim. Né? Onde naquele poço ele conseguiu experimentar um nível e profundidade de graça de Deus que ele não teria experimentado se ele não estivesse passando naquela profundidade de problema. Uhum. Né? E eu gosto também de uma outra coisa que eu li no devocional da Missão Portas Abertas, ele fala assim, que a grande maioria dos autores, tanto do Antigo como do Novo Testamento, eram pessoas perseguidas, escrevendo para as pessoas que estavam sendo perseguidas. Né? Então, tudo que a gente encontra na Bíblia não são pessoas que se inspiraram, colocaram no Google autoajuda, mas foram pessoas que experimentaram na sua mais profunda dor, mais profunda perseguição, incompreensão, a graça de Deus como eles nunca experimentaram e puderam escrever o que foi Deus nesse momento como perseguido para outros que estavam sendo perseguidos.
Olha só. Então tá bom, vamos pro momento de perguntas e respostas? É, Bom, então, na verdade, eu vou juntar algumas perguntas iniciais, porque acho que tem mais ou menos o mesmo tema, tá? Então, a pergunta da Evelyn é como identificar a síndrome de burnout, junto com a do Wanderson, que é como controlar, administrar este estresse, né? E aí acho que a gente podia falar um pouquinho de atividades que ajudam no manejo do estresse, né? E uma pergunta também que veio pelo WhatsApp se essa ansiedade constante tem cura, né? Que eu acho que tem um pouquinho tudo a ver uma com a outra. Bom, eu posso começar falando sobre burnout, né? Na verdade, esse não é um termo técnico usado pelos psiquiatras, não está no DSM, né? É um termo mais popular, né? Que as pessoas entendem aquele esgotamento físico, emocional, incapacitante, né? Que a pessoa não consegue mais funcionar, não consegue mais produzir, então a pessoa trava, né? Não consegue entrar nem para o local do trabalho, né? Então, é um sofrimento bastante grande, né? Resultado de grande estresse que a pessoa não conseguiu administrar e que está acarretando a sua produtividade, né? E qual que é a outra pergunta mesmo? Como controlar e administrar esse estresse, né? Algumas atividades que podem nos ajudar a lidar. E se esse estresse que é mais constante tem cura. Eu acho que quando a gente procura essa pergunta, né, se o estresse crônico tem cura, acho que a gente pode fazer uma auto-pergunta o quanto que a gente quer se libertar dessa ansiedade, né? Porque às vezes, muitas vezes a gente pode aceitar esse modo de vida ansioso porque parece que a gente vai ser premiado por parecer que está sendo super eficiente, super produtivo e super responsável. Então a gente precisa ser muito honesto conosco mesmo se a gente realmente quer abandonar essa questão do estresse. E assim, do ponto de vista da fé cristã, a gente não aprova que a gente fume ou fique embebedado, porque isso faz um dano na saúde, mas a gente não coloca no mesmo nível outros estilos de vida que danificam até mais do que o próprio cigarro, né? Então a gente precisa entender que cuidar do nosso corpo é mandamento de Deus, né? E Deus é do agrado de Deus que a gente descanse todas as vezes que for necessário. Daí eu acho que quando a gente vai fazer esse manejo de estresse, a gente pode pensar se o estresse vai ser agudo ou se a gente vai viver numa situação de estresse crônico e sem prazo de vencimento, né? Então, todas as situações que a gente vive, se dentro da sua agenda você entende que você vai ter um período estressante, que vai durar um projeto da sua empresa que vai te consumir, mas vai durar 2 meses ou 3 meses. Se você puder organizar suas férias antes ou depois do projeto, é uma coisa bastante interessante, né? Que é a gente fazer a programação de períodos de descanso após alguns eventos que a gente sabe que vão consumir bastante da gente, né? Outra coisa que é importante, quando a gente tem essa liberação de adrenalina, a gente fica bastante acelerado, o nosso corpo acaba respondendo dessa maneira, a gente acaba falando mais rápido, a nossa frequência cardíaca aumenta, e quando o nosso corpo desacelera, ela engana a nossa mente. Então, existem movimentos, por exemplo, eu estou falando bem rápido agora, mas quando eu preciso desacelerar, eu começo a falar em voz alta, bem devagar. E quando eu começo a falar mais lento, eu engano minha mente e a minha frequência cardíaca já diminuiu agora. Então, é um mecanismo que nós podemos fazer. E outro mecanismo que é muito utilizado são os exercícios respiratórios. Quando a gente está ansioso, a gente acaba hiperventilando, então a gente precisa colocar a mão na barriga, ver que a nossa respiração está sendo mais abdominal do que torácica. Inspira devagar, segura, conta até 10 e expira devagar. E todos esses exercícios respiratórios, elas diminuem a nossa PA e vai diminuindo a descarga adrenérgica, a gente percebe que a gente consegue ficar bem relaxado. Que legal. Então tem, às vezes, algumas empresas, pessoas que estão submetidas a uma alta demanda, às vezes ele precisa dessa pausa a cada hora ou a cada 2 horas,
e ter 5 minutos de exercício respiratório que acaba tendo uma repercussão muito grande. Né? Outras coisas que podem ser feitas, a redução de alimentos estimulantes, né? Então todos os derivados de cafeína, chá, café, o ideal é que eles sejam reduzidos ou abolidos, os alimentos gordurosos. A questão da atividade física, isso é muito importante, né? Você condicionar 30 minutos, 40 minutos. Então, às vezes, uma coisa que eu faço, às vezes o dia está super corrido, então, às vezes eu estou de ônibus ou de metrô, eu desço 3, 4 estações antes e termino o trajeto a pé. Então, me forço a desacelerar, fazer essa atividade física. E o sono também é muito importante. Nós sabemos que o sono restaurador, ele acaba renovando o nosso corpo. Embora alguns momentos de altíssima ansiedade, a gente acaba tendo os distúrbios de sono. Outra coisa que é importante é a gente conseguir identificar as atividades que nos trazem um certo prazer e lazer. Né? Então, tem gente que gosta de música. Então, se programe para assistir uma apresentação musical. Tem gente que gosta de filme. Se organize para ir ao cinema. Gosta de sair com os amigos. Coloca na sua agenda que você vai sair com os amigos. E aquilo não vai ser uma obrigação, com hora para chegar e hora para sair, mas ir de uma maneira livre, dar risada, ter aqueles amigos que você só fala besteira e você volta, fica super mais leve. Mas a gente entender que quando nós colocamos essas atividades de prazer e lazer dentro da nossa agenda, a gente não está sendo irresponsável, mas pelo contrário, eles vão trazendo longevidade, né? Outra coisa muito importante que as pessoas que orientam a redução do estresse é eliminar sentimentos adrenérgicos. Ira, mágoa, são sentimentos que nós podemos falar como sentimentos tóxicos. E se a gente tem esses sentimentos mal resolvidos, eles ficam borbulhando dentro da gente. A gente pode estar em casa sem estar fazendo absolutamente nada, sem ter nenhum compromisso, mas aquele sentimento tóxico ele vai produzir estresse dentro da gente, um estresse crônico, enquanto aquele sentimento perdurar. Né? E aí a Lili vai poder nos ajudar melhor, né? Porque a gente pode colocar em prática todas essas ações que têm o seu valor, têm a sua eficiência, mas se a construção do nosso pensamento ele continua distorcido a ponto de gerar ansiedade, todas essas manobras elas vão ser insuficientes. Então, o que você pode nos dizer, Lili, em relação a isso? Sim, acho que você deu uma ótima deixa para mim, porque tudo que você falou é super importante, né? Super precioso, mas enquanto a gente tiver uma mentalidade, né, focada às vezes no desastre, ou a gente olha as situações, né, com uma interpretação errônea, distorcida, né, essa identidade também, né, nebulosa, enfim, quando o nosso olhar sobre a vida, sobre nós mesmos, sobre Deus, e tudo isso tem a ver com nossas crenças, nossas convicções, né? E isso tudo afeta nossas emoções, nossos sentimentos e que no fim acaba afetando no nosso estilo de vida, né? E você falou dessas escolhas tão boas que melhoram a qualidade da nossa vida, mas sem uma renovação da mente, né? Usando as verdades bíblicas, né? Que vão desintoxicando a nossa mente, que podem endireitar a nossa mente, pensando em tudo aquilo que é bom, que é agradável, que é justo, né? Que é amável. Quando esses pensamentos bons e corretos estão em nosso coração, na nossa mente, então aí a gente pode realmente desfrutar dessa paz que excede todo entendimento. Né? Então, por isso que a fé é uma coisa tão importante, né? Porque a fé está ligada na questão da crença, né? Convicções, e quando você tem convicções erradas, distorcidas sobre si mesmo, sobre a realidade, sobre Deus, o seu estilo de vida também se torna distorcido e sofrido, né? Então, obrigada.
Lili, eu queria só exemplificar que é um caso que eu gosto de compartilhar bastante, né? Porque a maneira como nós vamos enxergar, as pessoas vão enxergar, pessoas diferentes vão dar interpretações pessoais diferentes para o mesmo É fato, né? verdade. Como é que a gente vai enxergar o copo meio vazio, meio cheio? Muitas vezes eu entendo que Deus nos dá a perspectiva de enxergar de uma maneira diferente, né, a Sim, mesma realidade. Eu lembro de uma criança que ela frequenta a Casa do Aconchego, ela tinha 0,5% disso, de viver depois que ela nascesse, e ela teve algumas complicações da doença, e uma das complicações levou a ela ter a necrose dos dedos da mão. Então ela foi para uma cirurgia, ela teve que amputar alguns dedos da mão, e aí ela, quando acordou, ela não sabia que tinha passado por esse procedimento, a mão dela estava enfaixada, e a equipe da saúde estava discutindo quem que ia tirar o curativo e aguentar a reação daquela menina. Mas quando foi tirado toda a faixa e ela viu que tinha apenas 2 dedos na mão dela, ela falou: Glória a Deus que com esses 2 dedos eu consigo pintar. ai, que lindo, né? É uma coisa prática, né? De a maneira como você vê a vida, isso faz toda a diferença, né? Verdade. E achei legal também que o Paulo falou sobre emoções, né? Emoções tóxicas, que foi um dos temas de uma das lives que a gente fez sobre raiz da depressão. Foi a nossa segunda live. Tem bastante conteúdo interessante sobre essa live. Se você quiser ouvir um pouquinho, você pode entrar no nosso site. Tá aqui embaixo, aqui, da marca d'água, tá para ver, né? maisbarnabés.org. Nós temos material de estudo também a respeito das emoções tóxicas, né? Que está completamente ligado com o estresse também, né? Só aproveitando a deixa. E eu vou, então, continuar para as próximas perguntas que a gente coletou. Pode ser? Então, aqui tem uma pergunta do Dagoberto, né? Na verdade, duas, que é possível estar em estresse sem perceber? Né? E após um alívio de uma carga de estresse, quais os sinais para o equilíbrio? Eu acredito que, né, como a gente pode alcançar o equilíbrio, né? A Marli também perguntou como posso saber que alguém superou o burnout? Então, acho que, resumindo, assim, né? Como percebe-se que está em estresse e como sair ao perceber que alguém está saindo dessa situação. Bom, deixa eu responder a segunda parte, né? É como que a gente percebe que alguém saiu. Na verdade, é um processo que não é muito claro, né? Como que a gente sente que passou isso, né? Para cada pessoa é diferente, mas é importante a gente se observar, né? Quando eu volto a falar de se observar e ver as suas reações, né? Se você consegue voltar a fazer as coisas, né? Se também resgatou a alegria, a disposição, né? Então, se vê tanto na parte física quanto emocional, as suas motivações, né? Então, essa coisa de se ouvir, se perceber, né? E também ter o feedback dos outros, né? Mas o que eu queria dizer é que não é muito fácil mesmo identificar, né? E não sei se você quer completar. Eu lembro que quando era pequeno, tinha um cartãozinho que você colocava o dedo e ele dava a cor azul, que era você era uma pessoa calma, e preto, e você era uma pessoa estressada. Então, na verdade, quando você está ansioso, você tem um processo de vasoconstrição e fica preto, e o contrário, quando está vasodilatado, ficava azul, né? E aí o meu amigo colocou, ficou azul, azul, azul. E quando eu coloquei o meu, ficou preto, preto, preto. E eu não fazia, mas eu era criança, não sabia se aquilo era um método comprovadamente científico para diagnosticar Sim. crianças ansiosas. Mas às vezes identificar que a gente é ansioso, às vezes não é fácil, porque às vezes a gente já é colocado no ambiente familiar de ansiedade e aquilo ser tido como normal. Né? Então, por exemplo, às vezes muitos da minha geração, todo mundo tinha que ser o primeiro da classe. A gente não podia reclamar que aquilo era estressante ou gerava ansiedade, porque era uma normativa de todas as famílias da primeira imigração.
Então a gente encarava isso com uma certa naturalidade. Mas hoje, fazendo uma retrospectiva, eu falo assim, acho que eu ficava ansioso com essa cobrança, coisa que eu não enxergava há um tempo atrás, né? E eu acho que a questão da ansiedade é como que a gente percebe. Para mim, foi um dia que eu tive uma crise de ansiedade, né? E aquilo me fez pensar, nossa, o que será que está acontecendo comigo, né? O meu corpo não está me obedecendo. E foi a primeira vez que eu já tinha mais de 25 anos, já estava formado, e foi o momento que eu falei, nossa, realmente agora eu preciso. O meu estresse é patológico, ele não é um estresse aceitável, né? E eu acho que quando a Lili estava falando das questões, é, as pessoas que começam a ficar muito ansiosas, elas começam a afastar as pessoas de perto de si. Pela sua exigência, pela sua chatice, por um monte de coisa. E aí no final a gente acaba criando atitudes que vai aumentando ainda mais o nosso estresse e a nossa ansiedade, né? Então a gente às vezes tem que acabar quebrando todo esse círculo. Mas também existem questões mais práticas, né? Hoje vários psicólogos e psiquiatras têm algumas folhas de alguns questionários que você pode responder, você dá uma pontuação e você consegue então identificar padrões de ansiedade acima do aceitável. Acho que é importante, né, parar sempre para Sim, se reavaliar, né? Ter esse momento de parar e ver como que tá a vida, né? Melhor do que antes de chegar numa crise sim. absurda de ansiedade, né? Mas eu gostei do que você falou sobre, nossa, de você às vezes não se reconhecer ou ver, puxa, por que que eu tô assim, né? E ver o corpo reagindo e buscar ajuda, né? E esses testes que você falou também é muito importante, né? Talvez dê um resultado mais objetivo para que a gente veja. Mas outra coisa que você comentou que é muito interessante também, que são os familiares, né? Pessoas que a gente convive intensamente, eles também vão dando sinais de que, pô, não está muito bem, né? Você está sempre estressado, Uhum. né? Você nunca está feliz, está sempre brigando, né? Então, esse feedback a gente tem que aprender a ouvir, né? Então, ouvir dentro de nós e ouvir as pessoas, né? E ouvir a Deus, né? Que eu acho que é uma coisa importante também, porque às vezes a gente vai nessa inércia, nessa correria, e a gente não está parando para refletir, né? Se a gente está no caminho certo, se é por aí mesmo, se é nesse ritmo, né? Então, quando você separa um tempo para você ouvir a Deus, para você falar com Deus, né? Dialogar e às vezes falar aquilo que não está bem, né? Muitas vezes Deus também nos dá alguns feedbacks, né? E esse estilo de vida, se é abundante ou estressante, né? Eu acho que, como você falou, a gente não deveria ficar contente com uma vida estressante e achar que isso é normal, já que Deus nos prometeu uma vida abundante, né? Em que a gente sente a plenitude, né? Da vida, da força. E é isso, é o padrão que Deus nos deu. Então, se a gente está vivendo aquém disso, eu acho que é tempo de repensar e reformar, né? E esse processo de reforma, de reescolher, reprogramar a sua vida, não é simples, né? É um processo. E acho que isso é importante, Lili, inclusive dentro das nossas igrejas, né? Porque eu vou dar um exemplo, porque eu comecei a frequentar a igreja na minha adolescência. Eu já era um adolescente ansioso e estressado, só não conseguia identificar isso. Mas por muito tempo eu não conseguia conversar sobre essa questão da minha ansiedade com as pessoas. Primeiro que eu achava que se eu conversasse sobre a minha ansiedade, eu estava dando o atestado da minha falta de fé, de não conseguir descansar em Deus, ou que Deus não era tudo aquilo que eu cantava e que aprendia na igreja. Então aquilo também me deixava um pouco retrancado de discutir em relação a isso. Teve vários momentos que eu entendia que se eu não estivesse pronto para morrer, infartar, eu não estava sacrificando minha vida como oferta a Deus da maneira como Deus merecia, né? E Sim, às vezes a gente mesmo dentro da igreja, a gente pode ter uma distorção da verdade. interpretação que a gente faz da Bíblia, entendendo que aquilo é a suposta vontade de Deus, mas quando a gente entende que
ou se aquilo que nós entendemos como vontade de Deus está nos destruindo e não a boa, perfeita e agradável, Sim, talvez a gente está tendo algum viés na nossa interpretação. é verdade. Boa pontuação. Aí acho que vou direcionando para a última pergunta, então. Vocês acham, então, que a fé tem como nos ajudar no manejo do estresse, né? Ela realmente nos ajuda a desestressar? E se sim, de qual maneira? Bom, como eu venho falando, né? A nossa fé tem muito a ver com nossas convicções, com nossas crenças, né? Então, dependendo do tipo de fé ou tipo de crença que você tem a respeito da vida, de você mesmo, do que Deus quer de você, né? Da visão de Deus que você tem, a sua vida pode ser miserável, né? Sua vida pode ser opressiva, cheia de culpa, né? Cheia de estresse, né? Além do estresse da vida, tem ainda outros tipos de pensamentos opressivos, né? Então, é muito importante a gente ter uma fé saudável. E o que é uma fé saudável? É uma fé baseada num relacionamento verdadeiro e bom com um Deus bom e amoroso, que é o que Deus se apresenta para nós nas Escrituras e na vida do seu Filho Jesus, né? Jesus, ele veio nos convidar a todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. E ele diz: venham a mim que eu vos aliviarei, né? Tomem sobre vocês apenas aquilo que eu der para vocês, né? O meu jugo. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Muitas vezes a gente quer carregar o mundo nas costas. A gente quer carregar aquilo além daquilo que a gente pode controlar, né? Então, quando a gente pode crer num Deus que é soberano e ao mesmo tempo amoroso, e é um Deus que se importa com o nosso sofrimento, com o nosso estresse, com nossas cargas, e ele vem querer compartilhar conosco, carregar aquilo que a gente não consegue carregar, né? E ensinar a gente a carregar o que a gente pode carregar. Então, eu acredito que quando a gente entra nesse bom relacionamento com o nosso bom Deus, então a gente pode aprender dele, né? Esse é um processo que não acontece assim de um dia para o outro. A gente vai andando com ele e vai aprendendo com ele, né? E aprendendo a ser como ele, manso e humilde de coração. E assim a gente pode encontrar descanso para nossas almas. Uhum. Eu acho que a fé, ela tem desde a gente testemunhar a operação de Deus, né, muito além do que o homem consegue trazer como solução, mas eu gosto muito de ver como o Espírito Santo muda a maneira da gente enxergar a pior situação que a gente está atravessando. E eu estava lendo o testemunho da igreja na China, na época que havia uma perseguição bastante intensa, o testemunho de vários que foram presos, e um deles me chamou a atenção porque ele estava numa prisão, e aí o chefe da prisão queria um voluntário para fazer a limpagem de toda a latrina do presídio. Então, todas aquelas fezes, aquela urina, elas precisavam ser retirados para ser transformado em adubo. Então, era uma coisa que todo mundo ficava impregnado, aquele cheiro e tal. E ele se voluntariou. Ele foi o primeiro a levantar a mão e ele falou que era o lugar mais feliz que ele tinha, porque ele fazia de noite, onde ninguém queria ir, e era o único lugar que podia cantar a Deus no maior volume de som sem ser incomodado. Nossa. E aquilo eu achei tão bonito, porque não bastava apenas estar preso. Bastava estar preso e limpar o lugar que ninguém queria. E lá era o lugar que ele se encontrava no máximo da sua felicidade. Né? Como que a gente consegue enxergar esse copo, nem é meio copo cheio, né? Acho que é um tiquinho cheio. Né? Eu acho que isso é a graça de Deus, né? Que a gente consegue enxergar coisas boas numa circunstância que humanamente a gente teria uma conclusão totalmente diferente, né? E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus.
Agora eu vou voltar a palavra para a Lili, dar suas considerações finais e encerrar esse momento. Bom, eu também quero agradecer a você, Karen, né? E também por toda a equipe que está aqui atrás dos bastidores, né? Permitindo a transmissão dessa live. Obrigada, viu, pessoal? E também ao Daniel Ye lá, que está no Houston, né? Que nos ajuda com todos esses slides bonitos, né? E todo o apoio. E quero também terminar agradecendo a Deus, né? E de coração agradeço a sua presença aqui conosco. E então a gente pode terminar com uma oração, né? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por essa noite onde nós pudemos conversar sobre esse tema tão importante. O Senhor sabe como cada um tem passado esses dias difíceis. O Senhor sabe as lutas e provações que cada um tem passado. E o Senhor também nos provê a ajuda necessária. O Senhor também é aquele que nos convida para nos achegarmos perto de Ti e podemos entregar tudo aquilo que é demais para a gente, tudo aquilo que é pesado demais. Deus, eu quero agora pedir, Pai, para que o Senhor possa receber tudo aquilo que nós não conseguimos controlar ou lidar, toda a sobrecarga nós queremos entregar a Ti, aprender a entregar a Ti. E nós também queremos aprender a receber de Ti o Teu amor que nos recarrega, a Tua força e o Teu Espírito Santo que nos faz enxergar a vida de um outro jeito. Ó Deus, abre os nossos olhos para que a gente possa enxergar a vida como o Senhor vê. E a partir disso nós podemos também experimentar essa conexão contigo e essa conexão com os nossos amigos, com as pessoas que estão ao nosso lado, que a gente possa experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade em nossas vidas. Pai, quero agradecer por essa noite agradável que o Senhor nos deu e que toda a palavra aqui colocada possa ser palavras de bênção, de cura, de restauração na vida das pessoas que estão nos ouvindo nesta noite. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada novamente. Obrigada, pessoal. E a gente se vê na próxima. Obrigada, Paulo. Obrigado. Obrigada, Karen. Obrigada Obrigada, a vocês. pessoal.